Hebreus capítulo 11, verso 4. Iremos fazer a leitura inicial e logo depois nós vamos para Gênesis capítulo 4, verso 1. Só lembrando, recapitulando, a partir de hoje nós vamos estar fazendo uma exposição bíblica de todos os heróis da fé. Hoje, por exemplo, nós iremos falar de Abel. Domingo que vem nós iremos falar de Enoque. No próximo domingo nós vamos falar de Noé. Depois nós vamos falar de Abraão. Depois nós iremos falar de Jacó. Depois nós vamos falar de Moisés e assim por diante, até finalizar aqui todos os heróis da fé. Nós vamos estar comentando e estudando sobre cada um deles. Então, nos domingos nós vamos dar uma percorrida no Velho Testamento, né? Nós passamos o ano todo só falando do Novo Testamento, agora no finalzinho do ano, e provavelmente, com certeza, nós vamos pegar um pedacinho do início do ano que vem, falando sobre o Velho Testamento, né? A gente aprende no seminário isso, quando a gente ministrar, pregar a palavra de Deus, é bom a gente sempre intercalando ministrações, exposições do Velho e do Novo, e assim a igreja vai crescendo no conhecimento. Amém? Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem não gosta de Bíblia, toma cuidado, viu? Tome cuidado. Capítulo 11, verso 4 de Hebreus, diga amém, quem encontrou? Nós vamos fazer a leitura. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Vamos agora para o livro de Gênesis, por favor, lá no capítulo de número 4. Por favor, vamos estar nos direcionando ao capítulo 4, verso de número 1. A nossa leitura agora vai ser um pouco mais extensa, mas será necessário. Capítulo 4, verso de número 1 de Gênesis. Diga amém quem encontrou. Está escrito assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que irastes? Por que decaíste o teu semblante? Se fizerdes bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei.
Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o feriste qualquer que o achaste. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém. Coloque a sua Bíblia aí no seu lado, no seu colo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua face, e em primeiro lugar, Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, tudo aquilo, Deus, que de fato não é, ó Deus, ó Pai amado, aprovado pelo Senhor. Estamos diante do Senhor e queremos oferecer um culto verdadeiro, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, pois necessitamos dela, necessitamos da Tua direção, necessitamos, ó Deus, do Teu Espírito a nos guiar através das Escrituras. Por isso nós te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, fazer com que o nosso coração venha ser inclinado a Te ouvir neste lugar. E não somente Te ouvir, Deus, mas também praticá-la para a glória do Teu nome. Nos ajude, nos ensine, nos direcione, pois queremos ouvi-lo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, antes de nós adentrarmos sobre a história desse herói da fé, chamado Abel, eu vou fazer uma pequena recapitulação com a igreja, relembrar com a igreja, a título de introdução, o contexto que Adão e Eva, que a história de Adão e Eva aparece. O contexto que Adão e Caim e Abel aparece era um contexto inicial da terra. A Bíblia diz lá nos primeiros capítulos de Gênesis que o mundo, a terra e o céu foi formado pelo poder do haja, pelo poder da palavra de Deus. E as Escrituras nos mostram claramente que quando os céus e a terra estava sendo feita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a saber, Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus, eles estavam presentes na criação. E tudo que enxergamos e tudo que vimos, tudo que é possível contemplar, tudo aquilo que é possível sentir, tudo isso foi criado pelo poder de Deus. E com uma assinatura, assim como um pintor, depois de ter aplicado a tinta na tela e feito a sua arte, ele não coloca o seu nome, Deus também colocou o seu nome. E qual é, e onde está o nome de Deus? Em toda a perfeição da criação, toda a coesão, toda a harmonia, toda a beleza que tem o céu, a terra, a natureza, a fauna, a flora, é a assinatura de Deus mostrando a sua glória. Além de Deus ter feito os céus e a terra, o texto bíblico vai dizer que Deus vai falar que Deus também criou o homem, Adão e Eva. Interessante que o texto bíblico vai dizer que quando Deus vai fazer Adão, ele faz um boneco de lama, de lodo, de barro, e assopra sobre ele o teu espírito. E esse boneco agora recebe vida de Deus. E depois de ter feito o homem, ele vai fazer também a mulher da costela de Adão. E ali Deus vai formar o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus vai pegar este casal e colocá-los em um lindo paraíso, conhecido na Bíblia Sagrada como Jardim do Éden. E Deus deu para este casal a oportunidade de serem felizes, de terem a presença de Deus e de estarem, de procriarem e de formar ali uma família abençoada. Deus deu toda a liberdade. É o único momento na Bíblia que nós encontramos o homem recebendo livre-arbítrio.
Ali no jardim do Éden, eles tinham liberdade para fazer quase tudo. E por que quase tudo? Porque Deus tinha dado um mandamento. E o único mandamento que Deus tinha dado para aquele casal é que eles não comessem da árvore que estivesse ali no meio do jardim. E diz as Escrituras que veio então Satanás, por intermédio de uma serpente, engana Eva, consequentemente, engana Adão, e ali o casal que tinha tudo disponível para eles, tinha tudo para ter a maior alegria de ter a presença de Deus, desmorona. Tudo é perdido, e ali acontece a queda do homem. Através desta desobediência do casal, a Bíblia nos fala que o pecado adentra ao mundo. E não é somente o fato do pecado adentrar o mundo a consequência de Adão e Eva. A outra consequência terrível que Adão e Eva vai ter é de serem expulsos desse jardim. Eles vão ser expulsos desse jardim, e quando eles são expulsos desse jardim, é que a sua vida de procriação, a sua vida familiar é que vai ser manifesto. Digam amém. Mas eu quero que vocês observem uma coisa que é visível nas Escrituras, é que quando Adão e Eva, eles são expulsos do jardim do Éden, a Bíblia vai dizer e vai nos mostrar claramente que mesmo sendo expulsos, mesmo recebendo o julgamento de Deus pelos seus atos pecaminosos, diz as Escrituras e nos mostra a palavra de Deus, que eles continuaram servindo ao Senhor, eles continuaram cultuando a Deus, mesmo sendo Adão e Eva sido expulsos do jardim, eles preservaram a sua religiosidade e o seu culto a Deus. Isto é visto claramente nas Escrituras, que mesmo não tendo mais a oportunidade de ver Deus, de contemplar Deus no jardim do Éden, de toda a tranquilidade que o paraíso lhe proporcionara, mesmo assim eles não abandonaram ao Senhor. E aqui começa então a história de Caim e Abel, esses dois irmãos que eram filhos de Adão e Eva, que vai nos ensinar algo extraordinário a respeito do culto. Aqui, diante dessa história, nós iremos enxergar como deve ser um culto ao Senhor. Amém? Vamos aprender essa noite isso? Vamos voltar ao texto, por favor, deixa a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 4 de Gênesis, nós iremos ler com mais detalhes agora essa história de Caim e Abel, para nós aprendermos o que é um culto verdadeiro ao Senhor. Hoje você vai sair daqui com esse sentimento de culto verdadeiro ao Senhor, de como oferecer um culto verdadeiro ao Senhor, como oferecer uma oferta verdadeira ao Senhor. Eu quero que você olhe para o versículo de número 2, no capítulo 4. Aqui, o escritor, ele vai mostrar para nós qual era a profissão desses dois irmãos. Quais são os dois irmãos? Caim e Abel. Abel e Caim. Já no verso 2, a Bíblia vai nos mostrar qual é a sua profissão. Vamos lá. E teve o seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. Escute bem, Caim, Abel, filhos de Adão e Eva, cada um foi ter uma profissão diferente. Um foi tomar conta das ovelhas, o outro foi tomar conta da lavoura, ele foi ser um lavrador. Continuando, verso de número 3 e 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Olhe para mim, o texto bíblico está dizendo que os dois irmãos agora vão até o Senhor oferecer uma oferta a Deus.
E perceba que eles não irão fugir, as suas ofertas não irão fugir das suas profissões. A profissão de Abel, que era tomar conta de ovelhas, e a profissão de Caim, que era de lavrador, não agora se separa diante da adoração. Como assim? Percebe que essa oferta, Abel oferece da sua profissão. Qual era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. Já que a sua profissão era de pastor de ovelhas, ele vai pegar do seu rebanho a melhor ovelha, a melhor gordura, o primogênito dela, a mais cara, a mais limpa, a mais bela, a mais formosa, e oferecer em sacrifício ao Senhor. Do mesmo modo, Caim, que era um lavrador, ele vai pegar agora os seus cereais, ele vai pegar agora a verdura, ele vai pegar os legumes que ele tinha na lavoura e oferecer também em sacrifício ao Senhor. Agora, haverá uma grande diferença entre os dois. Qual é a diferença? Está presente no verso de número 4 e no verso de número 5. Na parte final do verso 4 está escrito assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua... Quem está comigo, diga amém. Atentou Deus, o Senhor, para a oferta de Abel e também para Abel. Agora com Caim, verso 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou ou não agradou. Escute bem, olha o cenário. Está Caim, Abel. Abel toma conta de ovelhas, é um pastor de ovelhas. Caim é um lavrador. Abel oferece do seu trabalho a melhor ovelha, o melhor sacrifício. Caim oferece da sua lavoura legumes, cereais e verduras a Deus. Mas qual é a grande diferença? É porque um deu ovelha e o outro deu cereal? Não. A grande diferença aqui é que Deus recebe a oferta de Abel, só que a oferta de Caim, o texto bíblico, que Deus desprezou. Deus não aceitou a oferta de Caim, mas a de Abel, Deus aceita. Só que tem um detalhe que quando nós lemos com muita velocidade, nós não conseguimos enxergar. Volte os olhos no texto, por favor. Olhe para você ver o que Deus diz aqui no verso 4, na parte final. E atentou o Senhor para, primeiro lugar, Abel. Em segundo lugar, atentou para a sua oferta. Quem me entende, diga amém. Perceba aqui que Deus não somente agradou da oferta, Deus também agradou do ofertante, que aqui está uma grande diferença. Deus vai receber a oferta de Abel e vai receber também Abel. A cabo de que Caim, Deus ele vai rejeitar tanto a sua oferta como também o ofertante. Aqui que está a grande diferença, que mais para frente nós vamos falar com mais precisão. No verso de número 6, por favor. E disse-os, verso de número 5: mas para Caim a sua oferta não atentou. E o que acontece? Quando Caim ouve Deus rejeitando a sua oferta, o que Caim vai fazer? Caim faz isso aqui, ó: irou-se Caim fortemente, e caiu-lhe o seu semblante. Acompanhe comigo, por favor, no texto, por favor. Verso de número 5: mas Deus não atentou à oferta de Caim, e Caim irou-se fortemente, e o seu semblante caiu o seu semblante. Quando Caim ouve Deus rejeitar a sua oferta,
Quando Caim vê Deus negando a sua oferta, cria no coração de Caim uma raiva, uma ira. Só que perceba que a ira de Caim não é somente pelo fato de Deus ter rejeitado a sua oferta. A ira de Caim também está pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel. Olha para você ver como é o coração do homem e como o coração do homem é mau. Escute bem, um fato hipotético, se Deus rejeita a oferta de Abel, talvez Caim nunca viria a irar. Se Deus talvez tivesse negado a oferta de Abel, talvez Caim nunca iria se importar. Caim nunca iria ficar nervoso, mas além da sua oferta ser negada, o coração dele é tão mau, a sua vida, o seu espírito está tão voltado para as coisas malignas, que quando ele vê a bênção do seu próprio irmão de sangue, ele cria uma raiva, uma ira, a tal ponto de ser visível a todos, do semblante cair, de ira, de raiva, de soberba, que cria o coração de Caim contra a oferta de Abel. E naquele momento, quando o semblante de Caim cai, quando Caim fica irado pelo fato de Deus ter rejeitado a sua oferta e ter aceitado a de Abel, mais do que depressa, Deus aparece no verso de número 6, volte os olhos ao verso 6, e o Senhor disse a Caim: por que você está furioso, Caim? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bom, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja dominá-lo, ele te deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Escute bem, quando Caim recebe a notícia de Deus que a sua oferta foi negada e que a oferta de Abel foi aceita, ele cria uma raiva tão grande, tão forte, tão poderosa dentro do seu coração, que mais que depressa Deus vai alertar Caim. Deus vai alertar Caim dizendo: Caim, por que você está furioso? Se você tivesse feito certo, eu receberia a sua oferta, mas você não fez. E ainda mais, o pecado, o mal, o inimigo está à beira, está à porta do seu coração, querendo entrar, querendo dominar a sua vida. Você, Caim, deve rejeitar esse inimigo, deve abandonar esse mal, deve arrancar esse mal da porta do seu coração, e muito pelo contrário, além de arrancá-lo da porta do seu coração, você deve subjugá-lo, você deve dominá-lo, você deve amordaçá-lo, você deve acabar com ele, não permitindo que ele entre dentro da sua vida. Deus alerta Caim, Deus chama Caim para um conserto, Deus repreende Caim para ele se arrepender, ele chama Caim para voltar aos caminhos do bem, a repreender o mal que estava batendo na porta do seu coração. E a pergunta é: Caim ouviu? Todos nós sabemos que não. Continuamos o texto, por favor, verso de número 8. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Verso de número 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? E Caim respondeu dizendo: não sei, eu não sou responsável dele. Por acaso eu sou responsável dele? Veja aqui o desprezo de Caim. Veja aqui esse homem que acabou de ter uma oferta rejeitada por Deus, acabou de receber uma repreensão de Deus, acabou de matar o seu próprio irmão, que não fez nada para ele, que não levantou uma palha, que não disse uma palavra contra, que não fez nada que o ferisse, que o feri-lo, não fez nada com ele, ele mata ele de forma hedionda,
de forma qualificada, ele mata isso. E quando Deus apresenta-se para ele, querendo a justificativa, ele ainda é soberbo com Deus. Ele vira para Deus e diz: por acaso eu sou seu guarda? Por acaso eu sou sua babá? Em outras traduções tem essa expressão: por acaso eu sou a sua babá? Para tomar conta dele. Aqui mostra para nós e fica evidente para nós que Caim era a personificação do mal. Era uma pessoa soberba, uma pessoa sem arrependimento, uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. Porque quem trata Deus desta forma, desta maneira, só trata Ele assim, só fala com Ele assim, só se comporta diante dEle desta forma, somente aquelas pessoas que não o conhecem. Porque quem conhece o Senhor tem tratamento diferente, se posiciona diferente, se apresenta diferente. Aqui Caim nos mostra claramente que ele não teve arrependimento nenhum. Aqui nos mostra que Caim não teve nenhum tipo de remorso dentro do seu coração. Muito pelo contrário, ele mostra ter um coração desprezível. Digam amém. Só que aqui o texto bíblico nos mostra que esse pecado de Caim não passou impune. Deus deu uma maldição, uma consequência para ele. E essa maldição e essa consequência é terrível. Vamos ler o texto, por favor. Verso de número 11 e o verso de número 12. Agora é Deus falando com Caim. Quem me entende, diga amém. É Deus falando com Caim. Olha o que Deus falou com Caim. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha que interessante que nós estamos vendo aqui. Nós estamos diante de um assassino, nós estamos diante de um homem que não tem arrependimento, nós estamos diante de um homem que não conhece Deus. Mesmo que ele estivesse praticando um ato religioso, mas não conhecia Deus, este homem que era lavrador de terra, era cultivador da lavoura, ele vai receber uma consequência do seu pecado. E qual é a consequência do seu pecado? A terra não produzirá mais frutas, cereais, legumes para ele. E nós estamos falando de um homem que a sua profissão era qual? Lavrar a terra. Qual era a profissão de Caim? Lavrar a terra. Quando ele comete o homicídio, que ele mata o seu irmão de forma hedionda, de forma qualificada, quando ele mata o seu irmão, a consequência vem. E qual é a consequência de Deus para Caim? Qual era o peso da mão de Deus para Caim? Justamente no seu sustento, naquilo que ele sabia fazer, a única coisa que ele sabia fazer. Deus coloca a sua mão, e todas as vezes que Caim levantava-se uma ferramenta para cultivar qualquer cereal mais fácil e mais prático a ser cultivado, plantado, e que tenha maior retorno na questão de cultivo, nada produzia, nada frutificava, nada vigorava. Por quê? Porque foi a consequência do seu pecado. A consequência, ele foi amaldiçoado por aquilo. O peso, a mão de Deus veio sobre ele. Digam amém. Quando Caim olha para aquela consequência, quando Caim olha para aquelas palavras, quando Caim percebe aquela maldição, eu pergunto para você: houve arrependimento? Mais uma vez eu mostro para você a dureza do coração de Caim, que mais uma vez ele não se arrepende. Por que ele não se arrepende? Observe o texto, verso de número 13 e 14. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face.
serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrará, me matarás. Existe aqui algum tipo de arrependimento? A resposta é não. Por quê? Porque a única coisa que ele está preocupado, depois de ter recebido a sentença de maldição, que a terra não produziria mais força para ele, fruto para ele, o que ele pensa? Simplesmente pelo seu bem-estar. A única coisa que ele vai lembrar, a única coisa que ele vai pensar é tão somente na sua condição física. Ele vai dizer: Senhor, eu vou andar por aí, caminhando pela rua, e pode ser pelas estradas, e pode ser que eu me encontre com alguém da minha família, as gerações futuras vão me encontrar, e sabendo da história, vão me matar. Ele não se preocupa em nenhum momento aqui do texto em pedir perdão. Não há arrependimento no coração de Caim. A única coisa que ele pensava era no seu bem-estar. Mas mesmo assim Deus é misericordioso. Deixa eu repetir para você glorificar. Mesmo assim Deus é misericordioso. Por que Deus é misericordioso? Porque lá no verso 13 e no verso 14, Deus, lá no verso 15, Deus vai receber, Deus vai atender o pedido de Caim, dizendo para Caim assim: mas o Senhor respondeu: não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Que sinal é esse? Não sabemos. Existe um monte de teoria, mas não é aqui o viés da nossa ministração. Deus colocou um sinal nele, para que todas as vezes que alguém viesse encontrar com ele e visse aquele sinal visível, visse aquele sinal, não tocaria, não mexeria, porque ele era um amaldiçoado e ninguém poderia matá-lo. Mesmo sendo mau, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo com um coração desprezível, mesmo assim Deus atendeu pela sua misericórdia e pela sua graça. Amém? Agora, diante de tudo isso que nós lemos, eu quero mostrar para vocês aqui 4 pontos dessa história, 4 pontos que devem ser observados e aplicados dentro da igreja. E eu quero que você atente agora, porque eu vou pegar a história de Caim e vai ser o nosso pano de fundo para aplicar aqui na igreja e na sua vida cristã. O primeiro ponto que eu quero destacar, escute bem escute bem. Deus quer, antes da oferta, quem me entende, diga amém. Antes de qualquer oferta que é trago ou dado ao Senhor, Deus quer, antes da oferta, o coração do ofertante. Deixa eu repetir. Antes de qualquer oferta que você possa trazer a Deus ou entregar a Deus, antes de qualquer oferta, Deus deseja, Deus quer o coração inteiro do ofertante. Digam amém. Pastor, o que significa dizer? Significa dizer que a minha oferta, e quando eu digo oferta, eu estou falando da oferta de dinheiro, eu estou falando da oferta de voto, eu estou falando do meu dízimo, eu estou falando daqueles que trabalham aqui, ou seja, que lava a igreja, ou que canta no altar, ou que toca no altar, ou os obreiros, qualquer função, qualquer obra, qualquer coisa relacionado à ação, relacionado à obra, relacionado a dinheiro, relacionado à oferta, relacionado a voto, tudo isso que você entrega para Deus, tudo isso que você entrega para Deus, antes de você entregar qualquer coisa para Deus, você deve primeiramente entregar o seu coração inteiro para Ele. Porque antes da oferta, Deus olha para o ofertante. Não foi isso que nós lemos? Onde Deus, diz o texto, que Deus atentou para Abel e atentou também para a sua oferta.
A sua oferta, ela pode ser grande. Você pode chegar aqui no momento do ofertório e dar a melhor oferta. O seu dízimo pode ser aquele que sustenta a igreja. A sua obra aqui na igreja pode ser extraordinária. O seu louvor pode ser magnífico. Você pode tocar como ninguém. Mas se o seu coração não estiver ligado para Deus, em Deus, voltado para Deus, a sua oferta, ela se torna inútil diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo descobriu isso. O apóstolo Paulo diz assim: quando for ofertar, oferte com alegria. Alegria vem de quê? De sentimento presente no coração. Eu tenho alegria de servir a Deus, eu tenho alegria de estar na casa do Senhor, eu quero entregar a minha vida para Deus. É isto que Deus está ensinando para nós através desse texto. A sua oferta pode ser boa, pode ser ótima, pode ser grande, mas se o seu coração não estiver voltado para Deus, a sua oferta não será recebida, o seu trabalho não será recebido. Por isso, a primeira oferta sou eu. Você pode repetir isso, por favor? A primeira oferta deve ser o meu coração. Você pode falar isso o mais alto? A primeira oferta deve ser o meu coração. Vire para o seu irmão, diga isso para ele, por favor, a título de didática. Vire para ele: a primeira oferta deve ser o seu coração. Aleluia! Glórias a Deus. Eu sempre digo aqui na igreja: o que importa para Deus, antes de qualquer coisa, é a motivação do nosso coração. O segundo ponto que eu quero destacar, quem me entende, diga amém. Por favor, eu quero que os irmãos entendam que quando eu disser oferta, eu estou falando tanto de oferta financeira, dinheiro, eu estou falando de dízimo, eu estou falando de voto, mas não estou falando só de dinheiro, porque eu não faço apologia de dinheiro aqui em cima do púlpito. Eu estou falando tanto do dinheiro, como também estou falando de obras. Eu estou falando de serviços dentro da igreja, seja qualquer que seja o serviço. Quem me entende, diga amém. Segundo ponto que eu quero destacar: a qualidade da sua oferta indica qual é a sua prioridade. Deixa eu repetir: a qualidade da sua oferta indica qual é a sua prioridade. Digam amém. Isto é claro e visível, notório. A pessoa que ama Deus, a pessoa que deseja Deus, ele sempre vai dar, ele sempre vai entregar, ele sempre vai ofertar, e se ofertar da melhor maneira possível. A melhor oferta ele dá, o melhor trabalho ele dá, o melhor cântico ele dá, o melhor limpar das cadeiras ele faz, a melhor obra que tiver dentro da igreja para ser feita, ele faz. Só se faz isso quem realmente tem Deus como prioridade. Aqueles que priorizam a Deus, ele pega a sua oferta, ele dá o melhor. O seu dízimo, ele dá o melhor, na proporção certa, bíblica. A sua função aqui na igreja, seja qualquer que seja a função, ele faz do bom e do melhor. Por quê? Porque ele entende que para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser de verdade, para Deus tem que ser com interesse. Agora, quando eu, como pastor, olho para você, olho para aquela mulher, olho para aquele homem e vejo ele fazendo as coisas tudo de qualquer forma e de qualquer maneira, isso é a indicação que Deus não é a sua prioridade. Eu falo isso, sabe por quê? Porque as pessoas que mais amam Deus, olha, olhe para mim, por favor, escute bem, de longe, anos-luz, é de longe as pessoas que mais me ajudam, que mais ajuda nesta obra, que mais ajuda nos ministérios, que mais ajuda dentro da igreja, são aquelas pessoas que são mais apaixonadas por Deus, aquelas que têm mais compromisso com Deus,
que mais prioriza a Deus, são aquelas pessoas que mais ajudam dentro do ministério. Isso é visível, e de longe ela ganha, ela está à frente, de longe ela passa. Isso mostra claramente que quem ama a Deus, a qualidade da sua oferta indica qual é a sua prioridade. Se você faz de qualquer forma, você sabe por quê? É porque não é a sua prioridade. Se você faz de qualquer maneira, sabe por quê? Porque aquilo não é a sua prioridade. Se você faz de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, sabe por quê? É que você ainda não tem o coração inteiro. Porque quando você ama, você dá prioridade. Quando você ama, você faz o melhor. Quando você ama, você dá o melhor, você entrega o melhor. E é isso que Deus está nos ensinando aqui com esta história de Caim e Abel. Terceiro ponto que eu quero destacar, o terceiro ponto, a inveja de Caim. Escute bem, olhe para mim. Lá no começo, na queda do homem, a Bíblia nos mostra um inimigo chamado Satanás, que estava vestido de serpente. O segundo inimigo que nós encontramos na queda do homem é chamado mundo. Por que mundo? Porque o inimigo utilizou da bandeja a sedução do mundo para enganar Adão e Eva. Então o primeiro inimigo, Satanás. O segundo inimigo, o mundo. Qual é o terceiro inimigo? O terceiro inimigo está aqui, em Caim. Qual é o terceiro inimigo? É chamado de carne. Perceba que aqui em Adão e Eva, quem enganou Adão e Eva, quem fez eles caírem, quem induziu eles caírem, foi o inimigo. De que forma? Seduzindo eles com o mundo, seduzindo eles com bandeja. Agora eu pergunto para você, existe aqui algum inimigo seduzindo Caim? A resposta é não. Por quê? Porque o inimigo era a sua própria carne. Escute-me por favor, a carne é o pior de todos os inimigos do cristão. Deixa eu repetir para você entender. A carne é o pior de todos os inimigos do cristão. Porque quando o mundo vem trazer a sedução, nós olhamos para as promessas bíblicas, a promessa da palavra de Deus. Quando Satanás vem lhe perturbar, você usa o nome de Jesus dizendo: eu te repreendo, Satanás, eu tenho fé em Cristo e creio na sua palavra. Mas quando a carne vem, ele vibra dentro de você, ele tramita dentro do seu coração, ele tramita dentro da sua alma, ele estremece a sua mente, ele muda o seu raciocínio, ele muda o paladar, ele te muda o seu paladar, ele muda os seus olhos, ele atiça os seus hormônios, ele aumenta a sua audição, ele aguça o seu olfato. Por quê? Porque ele é um inimigo implacável que não quer você perto de Deus. Ele é um inimigo implacável que não deseja que você se aproxime de Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho que subjugar a carne. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho que dizer não ao meu eu. Quanto mais eu aproximo de Deus, eu tenho que negar o meu eu, tomar a minha cruz e seguir a Cristo Jesus. É por isso que quando você se aproxima do Senhor, a carne faz de tudo, o maior de todos os inimigos, aquele que mora dentro de nós, ele vem, o velho homem, ele te atormenta, ele te puxa para baixo, ele te puxa para trás, para você não se aproximar do Senhor. E é com base nisso aqui que eu digo isso, porque o próprio Deus alertou Caim. O próprio Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta do seu coração, ele quer dominar a sua vida, mas não deixe, domine você ele. A inveja de Caim era esse inimigo chamado carne, onde Caim não ouviu a voz de Deus, e pelo fato de não ter ouvido a voz de Deus, ele peca, e uma consequência terrível vem sobre a vida dele. Esse é o terceiro ponto, o grande inimigo de Caim. O quarto ponto, para mim finalizar esse trecho, foi o culto rejeitado de Caim. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Em primeiro lugar,
o seu coração, o próprio Caim não estava voltado para Deus. O próprio Caim não estava ligado em Deus. E se você olhar à luz das Escrituras, Caim era religioso. Caim não estava oferecendo ali um sacrifício. Uma pessoa que não é religiosa vai para algum lugar, para algum monte, oferecer sacrifício a algum tipo de Deus? Não. E por que ele fez aquele sacrifício das ofertas, entregando as verduras, os legumes para Deus, aquele sacrifício para Deus? Sabe por quê? Porque ele é religioso. Quem sabe ele não tinha uma prática diária, ou semanal, ou mensal, ou anual, não sei, mas que ele era religioso, que ele cria, que ele entendia a respeito da vida espiritual e da espiritualidade. Ele entendia. Quem sabe ele não tinha uma prática diária, mas mesmo tendo uma prática diária, mesmo conhecendo a história de Deus, e mesmo tendo uma família religiosa, mesmo sendo voltado para o Senhor, mesmo tendo contato com Deus, Caim não conhecia Deus. Caim não conhecia o Senhor de fato. E é engraçado que essa história aconteceu lá no princípio da terra, dos céus e da terra, da humanidade, e até hoje, há mais de 10.000 anos depois, nós estamos vivendo a mesma história. As pessoas estão na casa de Deus, estão na casa do Senhor, estão no culto como esse, e ainda assim não conhecem a Deus. Apresenta as suas ofertas, apresenta os seus dízimos, apresenta o seu trabalho, vem ao culto, mas não estão ligados em Deus, não conhecem Deus, tem uma vida religiosa, uma prática religiosa contínua, semanal, mensal, e mesmo assim não conhece Deus. São os Caíns que estão dentro da igreja. Por que Caim não teve um culto rejeitado? Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque ele não conhecia o Senhor, ele não tinha Deus como prioridade, não tinha o Senhor como prioridade, não tinha Deus dentro do seu coração, não compreendia Deus, e por causa disso, o seu culto foi rejeitado. Você sabe por que muitas das vezes o nosso culto de domingo não é efeito nenhum espiritualmente em nós? Não há mudança nenhuma em nossas vidas, não há mudança nenhuma na nossa casa, não há mudança nenhuma na nossa história. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui cumprindo simplesmente um ato religioso. Nós somos meros religiosos e vamos à igreja pelo fato que a igreja pregou, dizendo que se não vir, vai para o inferno. E eu te digo uma coisa a mais: se você vir e não conhecer Deus, continuará indo para o inferno. Porque o que vai ditar a salvação para a sua alma não é vir para a igreja, porque vir para a igreja é fácil. Caim ofereceu, mas ofereceu de qualquer forma, ofereceu de qualquer maneira. Por quê? Porque não conhecia Deus, e pelo fato de não conhecer Deus, não tinha Deus como prioridade. Não adianta nada você vir, ficar aqui, cantar conosco, prestar atenção na mensagem, se você não querer desejar, almejar Deus, amar Deus, priorizar Deus, oferecer para Deus o seu melhor. Por que a oferta de Abel foi recebida? Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Primeiro, porque Abel não era um mero religioso. Segundo, Abel tinha Deus como prioridade. Deus era a prioridade de Abel.
É por isso que Abel é colocado no rol dos heróis da fé. Por quê? Porque ele foi morto por aquilo que ele acreditava. E o que ele acreditava? Ele acreditava em Deus, ele acreditava no amor a Deus, ele acreditava na prioridade com Deus, ele acreditava que não era simplesmente sacrificar, mas era sacrificar o seu coração, sacrificar a sua alma, estar de inteireza, de verdade, de coração diante de Deus. Quantas vezes nós estamos na hora do culto, na hora do louvor, e simplesmente balbuciamos o louvor? Quantas vezes nós estamos na hora do culto e fazemos só, gesticulamos a boca dizendo que estamos cantando? Quantas vezes na hora de um louvor nós levantamos a nossa mão só porque o ministro pediu para levantar? Quantas vezes estamos num culto e o pastor pede para dar glória a Deus e você dá só porque teve o pedido do pastor para dar? Nós entramos dentro da igreja e não oferecemos um culto, nós oferecemos para Deus um culto pífio, nós oferecemos um culto para Deus mentiroso, nós oferecemos um culto para Deus mequetrefe, meia boca, sujo. Oferecemos para Deus um coração cheio de legumes podres. Oferecemos para Deus um monte de cereal envenenada. Oferecemos para Deus um monte de verdura cheio de bichos, de vermes. E tem chegado às narinas de Deus como odor. Por quê? Porque queremos cumprir aqui simplesmente um mero ato religioso, só porque o pastor pediu, só porque senão eu vou para o inferno. E o nosso culto a Deus vai fedendo aos céus. O culto, o sacrifício, a oferta não é recebida pelo Senhor. Abel nos ensina qual deve ser a minha atitude diante de um culto. Qual é? Deus é a minha prioridade. Eu vou dar a minha melhor oferta. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu estou falando de entrega. O meu melhor louvor. Vamos louvar? Vamos. Eu vou entregar de coração para Deus. Pastor, a minha voz é feia, junte comigo também, a minha também é. E vamos entregar de coração para Deus. Pastor, a minha ofertinha hoje é 5 reais, é 2 reais, é 10 centavos, não importa. O que importa é aqui, a sua alma é para ti, Jesus, é para o Senhor, Jesus. Vamos entregar um culto de verdade para o Senhor. É isso que Abel nos ensina esta noite. Mas qual é o real motivo qual é o real motivo que fez com que Abel entrasse no rol dos heróis da fé? O real motivo que fez Abel entrar no rol dos heróis da fé foi pelo fato que Abel creu na promessa do Salvador. Quando é que houve a promessa do Salvador? Houve a promessa do Salvador quando Adão e Eva pecam. O texto bíblico diz que eles se despertaram em nudez. Eles descobriram que estavam nus. E quando eles descobriram que estavam nus, a Bíblia diz que Deus, ele sacrificou uns animais, arrancou-lhe a sua pele e fez-lhes uma roupa. Fez uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Depois de ter feito isso, ele chamou agora as 4 personagens. Quais são as 4 personagens? Adão, Eva, a serpente e Satanás. Ele virou para o homem, para Adão, e disse assim: você comerá do trabalho do seu rosto, o suor do teu rosto. A terra será amaldiçoada e você vai ter que plantar para comer. Você vai ter que trabalhar pelo fato do seu pecado. Virou para Eva e disse: Eva, pelo fato da sua desobediência e induzido o seu marido também a pecar, você será subjugada por ele. Ele te dominará, ele será teu cabeça, e ainda você terá dores de parto. As suas dores de parto será multiplicada. Serpente, você será amaldiçoada em todos os répteis. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó dessa terra. Satanás, pelo fato de ter induzido o homem a pecar e feito o pecado entrar no mundo, escute bem,
da descendência desta mulher nascerá um que vai pisar na tua cabeça, vai amassar a sua cabeça, vai massacrar a sua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar sobre a cabeça e vai te vencer um dia. Essa história foi contada para Abel, e Abel creu, Abel acreditou. Foi por isso que Abel pegou a sua ovelha e levou diante do altar e sacrificou, porque Abel não sabia, mas Abel estava apontando para Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Isto é que faz o homem ser justificado diante de Deus. Qual é, pastor? A minha credibilidade, a minha fé, a minha crença que Jesus Cristo é o meu Senhor. E quando eu tenho a certeza que Cristo é o meu Senhor, que Jesus é o meu Deus, que Ele é o meu Salvador, eu entrego para Deus um culto verdadeiro, onde Ele é a prioridade. Eu finalizo fazendo uma pergunta para você: Cristo é a prioridade da sua vida? Aleluia. Cristo é a prioridade da sua vida? Eu queria chamar o ministério de louvor, só para nós louvarmos um hino aqui, em nome de Jesus, e que a igreja ficasse de pé, por favor.